Boa noite, Live Conexões, na sua 112ª edição. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre saúde na perspectiva mente, corpo e espírito. E nós chamamos para conversar conosco o Dr. Fábio Gabas. Olá, boa noite. Boa noite, Dr. Fábio, seja bem-vindo. Também conosco, Liv Kiss. Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda. Grata. Também está conosco hoje o Murilo Robton. Murilo Roboton. Muito boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Cumprimento também aqui quem nos escuta pela Inova FM 107,3, rádio aqui de Lorena, situada aqui dentro do Centro Universitário Teresa d'Ávila. Quem nos acompanha pelo YouTube da TV Unifateia, quem nos acompanha pelas redes sociais aqui do Centro Universitário. E é uma grande satisfação ter hoje para conversar conosco Dr. Fábio Gabas, ele que é médico integrativo e medicina preventiva, neurocientista, pesquisador, professor, palestrante internacional, idealizador do programa Despertando Vidas, que já transformou positivamente a vida de milhares de pessoas. E uma das principais mentes da atualidade no Brasil, na área científica, no campo da consciência, espiritualidade, meditação, física quântica, cosmologia, saúde plena e expansão da consciência. Que grata satisfação, Dr. Fábio Gabas, tê-lo aqui conosco nessa roda de conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Também conosco a Liv Kiss, ela que é terapeuta integrativa nutricional, instrutora de meditação, terapeuta em abordagem integrada da mente, transtorno de ansiedade e depressão. É nutricionista, atua há 10 anos nas mídias sociais, agregando conteúdo sobre saúde, nutrição, epigenética, neurociência e espiritualidade para mais de 1 milhão de seguidores. Palestrante em empresas, eventos, professora de mais de 2.000 alunas, terapeuta de centenas de pacientes em atendimentos individuais e idealizadora da comunidade Reconecta, que já possui 12 edições. Seja bem-vinda, Liv, que grata satisfação. Obrigada. Também o Murilo, ele é economista com MBA em finanças, conselheiro no Conselho de Supervisão da Bolsa, da B3, conselheiro, 4 anos consultor financeiro, tem experiência de mais de 32 anos no mercado financeiro. E tem aí várias experiências no mercado financeiro, 8 anos no Safra, né? Como tesoureiro, 3 anos no Santander e tantas outras experiências nesta área. Seja bem-vindo, Murilo, e que grata satisfação tê-lo aqui no Centro Universitário. Muito obrigado por poder estar com vocês e com esses ilustres amigos. E hoje, então, a nossa conversa, ela vai na perspectiva do cuidado com a saúde, foco na saúde. E para falar sobre saúde, na perspectiva da mente, corpo e espírito, nós começamos com o Dr. Fábio Gabas. Dr. Fábio Gabas, quando falamos dessa temática, o que podemos dizer? É uma temática maravilhosa, né? Eu sou suspeito para falar, estou há 21 anos já com clínica nessa área integrativa, e até estranho um médico falar de promoção de saúde, né? Porque todo o sistema médico de saúde que nós conhecemos, o foco é a doença, o foco é diagnóstico e tratamento. O que também é importante, também é utilizado, salva vidas, né? Nós não temos nenhuma crítica com relação a esse modelo. O que a gente sabe é que é necessário agregar a esse modelo de cuidado com a doença um modelo que promove saúde. Então, nós utilizamos dessa temática medicina integrativa, primeiro para integrar tudo que há de bom nesse modelo convencional, né? Porque para você transcender, para você melhorar, não é negar o degrau anterior, é incluir. Para transcender, você inclui. Então, incluímos tudo de bom que existe nesse modelo convencional e agregamos essa perspectiva de um ser humano como um todo, e não como partes isoladas que não falam uma com a outra.
E não só no corpo físico, mas essa integração também deve acontecer com relação aos aspectos energéticos, emocionais, mentais, espirituais. Então, é integrar tudo isso, por isso integrativa. E também falamos medicina integrativa, porque não podemos perder de foco que o ser humano ele é integrado a todo esse universo. Uma coisinha que a gente mexe em qualquer ponto do universo, todos os átomos que compõem esse cosmos também reverberam, porque existe uma ressonância de tudo com tudo, não tem nada separado de nada. E quando a gente entende e sente essa integração, que nós somos parte dessa grandiosidade toda, que tudo está conectado com tudo, isso naturalmente desperta em nossos corações, que eu acredito que é o coração, esse hub, esse canal que nos conecta a toda a humanidade e a todo o universo, desperta no nosso coração sentimento de alegria, sentimento de paz, de serenidade. E são essas emoções derivadas do amor que nos promovem saúde, equilíbrio e bem-estar, que é o que todos os seres humanos buscam, mas infelizmente estão presos ainda no modelo de separação, um modelo ainda de foco no negativo, um modelo ainda voltado para apenas o tratamento de problemas que já aconteceram. Que maravilha! Então, hoje a conversa aqui vai para um olhar sistêmico da pessoa, para um olhar integral da pessoa e por essas outras tantas descobertas que ainda nós não paramos muitas vezes para pensar. Que uma conexão ou desconexão, ela modifica tudo ao nosso entorno. Como é que a gente pode continuar essa conversa, Liv? Primeiramente, muito obrigada, que conversa necessária, né, para os dias atuais, e é um prazer, assim, a gente poder transmitir aquilo que a gente realmente vive, e eu, muito parecida com o Fábio, né, nessa abordagem como terapeuta integrativa nutricional, eu posso dizer que cá estou eu, por conta da minha própria vida, num sentido que, enquanto eu busquei saúde, pensando em uma parte, né, que era alimentação, era o desejo de emagrecimento. Imagino que muitas mulheres que estão aqui, até homens, né, enfrentam o tal efeito sanfona e buscam na alimentação soluções de emagrecimento. E só foi possível eliminar 30 quilos, tratar de verdade as causas de um transtorno de ansiedade que me acompanhou por muito tempo, quando eu me encontrei com esse lugar de saúde voltada para minha mente. Quais são as informações? Qual é a nutrição da minha mente? Qual que é a nutrição do meu corpo, da minha pele? Do que meu espírito está sendo nutrido no meu dia a dia? E quando a gente aprofunda os estudos em cada uma dessas áreas, nós percebemos a conexão entre todas elas, né? Todas têm conexões entre si. Olhar o ser humano de uma forma isolada, ou eu mesma tentar encontrar respostas em mim de uma forma isolada, não vai me levar a uma resposta fidedigna. Eu sempre vou ter ali um ponto cego, porque está tudo acontecendo mesmo, né, nessa conjunção de fatores. Então é muito lindo a gente poder incorporar esse estilo de vida integral e considerar o ser humano como um todo para qualquer coisa, para uma entrevista de emprego, para tratamento, para prosperidade, para progresso da saúde. Então, esse tema de hoje foi um presente para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por isso, Zenilde. Gratidão, é uma alegria enorme para nós estarmos conversando sobre isso e com vocês. Como é que a gente pode continuar essa conversa, Murilo, a partir aí da sua experiência? Então, como o tema é saúde, mente e espírito, eu gostaria de usar a minha experiência pessoal da minha vida para mostrar como isso mudou, né? Depois de quase 30 anos no mercado financeiro, que é um ambiente extremamente competitivo, carreira de sucesso e muito estressante, ambiente muito competitivo, uma vida de acordar no meio da madrugada, às vezes, para ter que trabalhar, almoçar com a família durante a semana 1 ou 2 vezes no ano. Há 5, 6 anos atrás, eu me deparei com uma situação familiar onde 2 pessoas da família faleceram, uma por AVC, outra por câncer,
e a outra teve câncer, mas está muito bem hoje. E isso me fez ver a brevidade da vida e me fez dizer que estava suficiente. Acho que quando você está nesse ambiente, tem todo um em volta que te conduz para que você fique lá. E eu tive a coragem de dizer que era suficiente e fiz uma mudança de vida há 5 anos e comecei. Nessa época, eu tinha que tomar Tandrilax todo dia, de tanta dor no corpo que eu sentia, desse ambiente todo competitivo que você carrega nas costas. E fui cuidar da minha saúde, do meu corpo, e comecei a pensar em tudo que eu punha para dentro. Isso nós estamos falando desde a água que você bebe, do ar que você respira, da comida que você come, do que você assiste, de com quem você convive. E passei um ano numa vida sabática, estudando filosofia, história, física quântica, nutrição e vários assuntos, me reconectando com isso e pensando como é que eu ia fazer essa nova etapa da minha vida. E como foi muita experiência acumulada, eu decidi ajudar as pessoas sendo um consultor financeiro integrativo. Em que sentido? Fazendo ele olhar ele como um todo, olhar as necessidades dele, ajudar ele a conduzir. Então eu brinco que antes eu trabalhava para os banqueiros, estava do outro lado da mesa, e hoje eu trabalho para os clientes, ajudando eles a conduzir eles nesse ambiente extremamente competitivo e cheio de desafios. E nesse processo, hoje eu almoço praticamente, para dar um breve exemplo, quase que todos os dias com meus filhos. São 4 meninos, e é uma honra ter esse privilégio de poder viver mais perto deles e construir uma conexão, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, quando eu me aposentar eu vou estar com meu filho, mas você não construiu a conexão com o filho. Então você quer algo lá na frente que não tem. Acho que por enquanto era isso, para a gente não se estender demais. Que bacana. Murilo trazendo aqui para nós toda essa relação, né, de propósito, de sentido, de virada de chave, de reconexão com a sua própria essência, para se reconstruir e se refazer. Gratidão, doutor Fábio, e dentro dessa perspectiva aí, dentro dessa temática, né, mente, corpo, espírito e saúde, quais são as perspectivas e desafios hoje para falarmos, pensarmos e trazermos para a prática essa temática? Pois é, eu acho que a resposta está dentro dessa belíssima história que o Murilo trouxe para a gente, porque fica bem claro, né? Essa mudança que ele fez há 5 anos, se vocês repararam, não é que ele fez uma mudança num hábito dele. É porque quando a gente fala assim, a gente precisa mudar hábitos, né? A gente precisa mudar um hábito físico, mudar o que a gente come, a gente tem que mudar um hábito físico, mudar o que dorme, mudar hábitos emocionais, como me relaciono com a minha esposa, com o marido, com o filho, com não sei quem, o vizinho, mudar hábitos mentais de como que eu penso com relação à vida e tal, mudar hábitos espirituais, como me sinto nessa conexão, esse pertencimento a algo maior. E a gente fala de mudar aspectos, e é quase impossível a gente mudar aspectos isolados, por isso que é tão polêmica essa história de, pô, o ser humano não muda, pau que nasce torto, morre torto, não tem essas histórias, né? E sim, o ser humano pode mudar assim, não é fácil mesmo. Porque se a gente pegar o Murilo antes de 5 anos, para o Murilo depois dessa mudança que ele teve, você vai ver que eram personas distintas, identidades diferentes. Não é que o Murilo pegou aquela. Vamos chamar aquela identidade do Murilo, a identidade dele 1.0, Murilo, era 1.0. O cara atrás da mesa lá, e pau, e trabalha, e 2 almoços por ano com a família, isso, aquilo, competição e tal. Era uma identidade cuja identidade, vamos chamar aqui dessa região da minha mão aqui, ela tem os tentáculos dos hábitos. Pouco contato com a família, muito estresse, uma determinada perspectiva sobre a vida, determinados hábitos alimentares, de atividade física, de sono, etc, etc. Então, todos os hábitos compondo os tentáculos de uma persona. Então, não ia adiantar o Murilo 1.0 falar, eu preciso almoçar mais com os meus filhos e tentar mudar um aspecto. Ele ia fazer um dia, outro, daqui a pouco a correria não dá, não deu certo, não consegui.
Não adianta o Murilo 1.0 querer mudar. Não, eu quero agora meditar, me conectar com a espiritualidade. Ele vai começar a estudar 1 dia, 2, meditar, 2, 3, daqui a pouco volta, porque não mudou a identidade, não mudou os aspectos da persona do Murilo. O que aconteceu foi que há 5 anos ele sofreu essa grande transformação, esse estado emotivo que tocou profundamente através da morte de familiares. Ele vê isso próximo dele e fala, não é isso que eu quero para mim. E num estado de emoção muito grande, um reconhecimento de que havia necessidade total de uma reformulação, houve uma mudança de identidade e emergiu uma nova persona, um Murilo 2.0. E é esse Murilo 2.0 que naturalmente se alimenta melhor, faz mais atividade, tem mais tempo para os filhos, medita, estuda muito mais do que aspectos de economia, mudou o lado da mesa, ele quer servir a população muito mais do que apenas servir um ou outro empresário. Então, as mudanças acontecem como fruto da mudança da identidade. Então, continuando a sua pergunta de como fazer isso, é necessário termos esse reconhecimento de que ver que versão que eu estou manifestando hoje e sentir que eu necessito essa transformação, saber o que é essa versão, quem é sua versão 2.0, como é sua versão 2.0. E aí, para alcançar essa mudança, eu usaria uma técnica que eu aprendi e que é utilizada há 2000 anos, que diz orai e vigiai. Porque através do orai e do vigiai, através do preparar o meu cérebro com a meditação, com a oração e a vigilância, estar presente nos meus hábitos, estar consciente sempre daquilo que está acontecendo, para enfraquecer esses circuitos antigos. E eu acrescentaria um outro ponto, orai, vigiai e ensaiar. Ensaie a sua versão 2.0. Pratique essa versão. Veja o brilho nos olhos, veja seu corpo, veja seus pensamentos, veja suas emoções na versão 2.0 e ensaie. Quando vai fazer seu prato de comida, o que a minha versão 2.0 colocaria nesse prato? Na hora da preguiça, o que a versão 2.0 faria nesse momento? Na hora de uma explosão, de uma resposta, de uma discussão, na hora de uma manifestação, como que a minha versão 2.0 conduziria nesse momento? E de tanto ensaiar, teu cérebro faz o download dessa versão. Então, esse é um caminho que a neurociência reconhece como bastante útil e que, na prática, tivemos a aula do grande e querido Murilo para nos apresentar, através do seu belíssimo exemplo, que isso funciona. É isso, Murilo? Falei alguma besteira aí ou é Nossa, assim mesmo? Fábio, o que é isso, hein? E dizer que, óbvio, quando você entra nesse caminho, é como se você tivesse entrado num portal e você está vivendo uma nova vida na própria vida. Então é como se eu diria que em 5 anos eu vivi uma outra vida dentro da minha vida, e no caminho que você trilha, vai surgindo com ressonância, porque a vida é ressonância. Se você botar um violão na frente do outro e tocar uma corda, o violão que está na frente vai trocar exatamente a mesma corda. E aí você entra em ressonância e encontra pessoas como Fábio e Liv nessa jornada do caminho que você entrou por conta da ressonância. E no meu caso, o Fábio falou do orai e vigiai. Além do orai e vigiai, que eu adoro também, no meu caso eu tenho 2 palavras, que é atenção e intenção. E às vezes você tem que ter muita atenção para tentar compreender qual é a real intenção por trás das coisas. Porque eu poderia falar assim, eu estou servindo, mas você está servindo porque você vai ganhar bem, porque você vai se sentir bem, ou você está servindo porque você quer de fato que aquela pessoa se sinta bem através do teu conhecimento? Então a gente precisa de muita atenção para poder ter certeza que a intenção é boa, porque senão às vezes a gente se engana também. Orai, vigiai e intenção livre. Como é que a gente continua essa conversa? Ai, que delícia essa conversa, porque para muitos que estão nos ouvindo, né, podem achar que a gente está aqui ao acaso, né, mas o que muitos não sabem é que nós já somos grandes amigos aqui de jornada e já conhecemos um pouquinho dessa intenção de cada um, e inclusive, Zenilde, que intenção linda, né, de ter esse canal. Então,
É muito gostoso e muito leve estarmos aqui. E algo que eu me identifico totalmente e foi uma forma de transitar realmente desse piloto automático, dessa pobreza de atenção na vida, reconhecer quantos estímulos nós temos hoje na nossa rotina, no nosso ambiente de trabalho. A neurociência também, como o Fábio falou, né, reconhece muito essa questão do ambiente onde você está, trazer informações. Então, se você trabalha num ambiente que é desorganizado, que é bagunçado, que não tem uma clareza, uma ordem ali, o seu cérebro já se afeta com isso. E da mesma forma, afeta o teu comportamento alimentar, afeta a tua resposta para alguém. Então, eu acho que é fundamental esse ensaio, né, esse painel mental. Muitas pessoas gostam até de fazer no começo do ano, né, colocar ali um board com as imagens, com as palavras, e algo que eu trago na minha vida, eu espero que possa agregar para quem está nos ouvindo, já que nós não desgrudamos do nosso aparelho celular, e ele tem um recurso maravilhoso chamado alarme. Eu, por mais de 2 anos, eu tinha um alarme que tocava de hora em hora para que eu pudesse praticar a atenção plena e nessa jornada do mindfulness. Então, naquele momento, naqueles 30 segundos, era uma respiração profunda, uma reconexão, vigiar o que eu estava pensando, para que caminho que eu estava indo, que decisões que eu estava tomando naquele meu dia, e muitas vezes eu percebia, e ainda percebo hoje sem o celular, como a gente se programa para procrastinar algo importante, ou para a nossa própria frustração, a gente planeja, às vezes, no começo do dia. Então, a importância dessa atenção plena, e eu gostaria de fortalecer o período da manhã. A forma com qual nós vivemos a nossa manhã influencia muito o nosso dia. E a forma com qual nós vivemos o nosso dia influencia o que a gente chama de nossa vida. Então, eu penso que o momento da manhã, essa organização de ideias, esse planejamento, essa eu vou ter que usar hoje aqui com vocês, amigos, porque eu fui presenteada com esse querido irmão aqui, Fábio Gabas, que ele falou assim: no momento de você acordar, ao invés de você pegar no seu WhatsApp, avalie o seu WhatsApp. O que está dentro de você no momento que você acorda, para que você traga presença para o teu dia, já comece o teu dia presente, né? Com bons hábitos. Eu gosto muito da prática de raspar a língua com raspador de cobre, que é uma orientação milenar aí da Ayurveda, que é um dos maiores e mais antigos sistemas de saúde, né, do planeta. Beber água, comer alimentos que te façam bem, colocar uma música que você goste, praticar a sua oração, sua meditação, quem sabe um exercício, porque você já vai ter começado o seu dia com tantos aspectos positivos da tua saúde que você vai fortalecer a tua mente, o teu corpo e o teu espírito. Fica muito mais fácil, muito mais fácil. Então, essa seria uma orientação até de cunho mais prático, que eu compartilho com as alunas, com seguidores, pacientes, e que a gente sente o quanto isso reverbera na nossa vida. Será que a gente consegue praticar, quem está nos ouvindo aqui, um pouquinho já amanhã? Bastante provocações aqui. Continuamos, então, Murilo. Temos mais alguma questão a considerar nessa dimensão das perspectivas, dos desafios? Acho que eu queria trazer que, assim, quando você faz essa mudança, quem está ouvindo, pode parecer que é tudo fácil, mas assim, a verdade seja dita é que quando você expande a consciência, a responsabilidade aumenta demais, né, na hora que você fica com mais atenção ao longo do dia. E nesse processo, uma coisa que eu recomendo muito e que mudou dramaticamente a minha vida, que eu já tenho praticado intensamente há 5 anos, é a meditação. E nem que seja começar com 1 minuto, 2 minutos, as pessoas: "Pô, mas o que é meditar?". Eu diria que é aprender a, no silêncio,
compreender que surge um pensamento que é involuntário a você e que muitas vezes a gente se apega a esse pensamento, e esse pensamento geralmente é fruto da ressonância que você vive, que muitas vezes está ligado com notícias o tempo inteiro horrorosas, gerando medo, gerando preocupação, é a pessoa que morre, é não sei o quê. Então, na hora que você aprende a perceber que o pensamento surge, e se você não se apega, ele vai embora, uma hora ele para de surgir, e você começa a ter a sua mente livre para viver com plenitude, e viver a única coisa que existe, que é o momento presente. O futuro vai existir no dia que o presente lá na frente virar futuro. Então, acho que esse foi um aprendizado muito grande, que eu ainda pratico, nesse primeiro ano sabático que eu tive, onde eu tive estudando tudo isso, viajando muito, muito contato com a natureza. Eu cheguei a meditar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Hoje eu medito logo pela manhã, quando eu acordo. Eu durmo hoje muito bem, mas muito bem mesmo. Deito na cama, por volta de umas 10, acordo por volta de umas 5 e já faço uma prática de yoga, e depois já entro com 20, 30 minutos de meditação, e é alívio que ela falou. Eu costumo brincar com meus filhos que é o GSM, que é ganhe sua manhã. Então você já entra num estado de espírito ao longo do dia completamente diferente. E é impressionante que eu digo que é que nem escovar o dente, não dá para dizer já conquistei. Não, você não conquistou nada, é todo dia. Não dá para escovar o dente e não escovar amanhã, vê o que acontece. Então, o dia que eu não pratico a meditação de manhã, eu percebo que o dia é diferente. O grau de sintonia, o grau de muda. E isso eu recomendo fortemente a todos que invistam nessa jornada da meditação, que é muito transformadora. Bacana, nós aqui conversando, então aqui para quem nos acompanha pela Inova FM 107,3, nós estamos conversando sobre saúde, sobre mente, corpo e espírito com o Dr. Gabas, com Livi Kiss, com Murilo, todos aqui trazendo as suas experiências e seus conhecimentos, compartilhando conosco. Doutor Fábio, que podemos fazer? Quando o Murilo traz essa dimensão aqui da meditação, aquela meditação gravada pode ser? Muito bom. Olha, hoje eu prometi para mim vou fazer um desafio comigo mesmo. Eu só vou responder o que eles já falaram. Não tem graça ficar trazendo só coisa nova. Então eu vou aproveitar de novo a Liv e o Murilo, porque falar o novo é muito fácil. Eu quero ver eu falar em cima do que já foi falado. Adoro essas entrevistas. Olha só, irmã Zenilde querida, muito grato pela pergunta, pela oportunidade de falar o que já foi falado. O que a Liv colocou sobre essa preparação que ela faz da manhã, isso é uma das coisas mais importantes que tem, que o ser humano absolutamente despreza, que é o preparar para a ação. O ser humano ele acabou ao longo desses anos, especialmente nos últimos anos, ele se tornou um fazer humano e não um ser humano. Ele acorda e faz. Acorda, escova o dente, vai tomar um café, vai para o trabalho, pega no carro, leva o filho lá, paga as contas, almoça, descansa, acorda de novo, você quer lá, paga as contas. E é um fazer num automático, numa inconsciência. E aí você, nessa inconsciência, você não percebe que está repetindo o passado no seu futuro. Você não tem futuro, você tem a repetição do passado. E aí você conversa com as pessoas, eu às vezes fico sem ver algumas pessoas 10 anos, 20 anos, e vou conversar a mesma conversa, as mesmas situações, mesmos problemas, mesmas ideias, tudo igualzinho. Só mudou o cenário, só está mais velho. Então, por que está nesse processo automático? Então, o preparar, como dizia Abraham Lincoln, se me derem 8 horas para derrubar uma árvore, eu passo 7 horas afiando o machado.
Olha o poder da preparação. Então, muito mais importante do que cada um de nós faz é o estado que antecede a ação. Não saia fazendo. Não acorde de manhã, como a Liv falou, e saia fazendo. Não olhe para o WhatsApp, como a Liv lembrou aqui. Olhe para o WhatsApp. E prepare o WhatsApp, prepare o seu interior. Coloque-se no estado de harmonia, de luz, de alegria, de gratidão, porque é esse estado que se reverbera em ações harmônicas, gratas, poderosas, transformadoras, porque é o estado de gratidão, de abrir o seu coração e que permite o novo vir através de você. Porque com o coração fechado no fazer humano, você só vai repetir os mesmos padrões de crenças e programações antigos e limitantes. E essa preparação não tem nenhuma melhor ferramenta do que a meditação, do que o mindfulness, o estar presente. Porque meditação pode ser guiada, pode ser como quiser para começar. Chega um momento que você não vai precisar de ser guiada, você não precisa fazer nada, mas é o conceito da meditação que, na verdade, a gente usa essa palavra, mas não é bem a meditação, porque a meditação não é uma coisa que você faz. A meditação é algo que acontece. Que nem o sono, não é eu que durmo, né? Fala, vou dormir, 1, 2 e já. Não, peraí, não consegui. Deixa eu tentar de novo. 1, 2 e já. Não deu certo. Não é você que dorme, você se prepara, você se entrega e o sono acontece. A meditação também. Então, o ponto é, definição, é quietude com a concentração unifocada. Por que unifocada? Porque, na verdade, os seus pensamentos não é um pensamento. Ninguém tem um. Você tem centenas de pensamentos. A cabeça do ser humano ela não para. Então, quando você traz foco para um, você silencia essas centenas de pensamentos. E esse silenciar faz com que o seu cérebro reestruture circuitos. E essa reestruturação de circuitos é como se fosse o botão da estação do rádio, o dial. Ao modificar esses circuitos pela quietude e foco num ponto que você reduz a barulheira, você acessa outras sintonias. E aí aquilo que o Murilo falou, que o pensamento vai embora, está correto? E a gente pode até dizer mais, não é o pensamento que vai embora, é você que vai embora daquela faixa de pensamento. Porque você vai para um outro patamar de sintonia em que não cabe mais aquele pensamento que é próprio de outra faixa, que você já não frequenta mais, porque você reestruturou os seus circuitos. Hoje o teu dial está em mais sutileza, em pensamentos mais nobres, em faixas de mais alegria, de mais percepção de integração, de mais força, de mais gratidão, serenidade. Então, comece. Olha, tiver que ficar um recado aqui, pelo menos da minha parte, para quem está nos ouvindo, prepare-se. Não comece o dia nesse automático. Prepare-se, como o Murilo deu o exemplo dele, como a Liv deu o exemplo dela, silenciando, praticando, seja guiada a meditação, seja focando na sua respiração, seja focada no mantra, seja focada em partes do corpo. A técnica é que você se der melhor, mas faça isso. E com disciplina, diariamente. Você não vai querer aprender a tocar piano e lá, uma vez cada 15 dias, eu vou lá, sento 3 minutos e toco. Você nunca vai ser um bom pianista. E ser feliz também é treino. É treinando diariamente com disciplina, que você vai preparar sua mente para acessar as faixas de felicidade que estão aqui agora, mas que você não vai alcançar no automático. Porque no automático teu cérebro vai automaticamente sintonizar com a estação mais comum que toca na humanidade. Chama-se rádio terror. Faça a sua lição de casa. Rádio terror. Vamos guardar essa informação e vamos, quem sabe, pensar aí nos dedos e tudo aquilo que todos os dias nos acompanha. Liv,
o que podemos fazer, e depois eu vou deixar aqui, porque nós estamos andando bastante rápido no tempo, mas no final eu vou também fazer um bate-bola aqui, fazer algumas perguntas mais focais, e aí deixo eu tenho vocês medo livres. disso. Não, eu só digo uma palavra e o Fábio Gavas traz tudo para a materialidade. Liv, como podemos continuar essa conversa? Olha, eu vou querer várias conversas. Pode chamar a gente de novo, que a gente adora, na verdade, né? Irmã, é tão gostoso poder falar sobre isso. E me vem uma frase de Leonardo da Vinci que diz: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Isso. E muitas vezes a gente vai em busca de tantas coisas externas, tantas, e não reconhece a maravilha que já existe dentro de cada um de nós. Então, você simplificar a sua vida, começando, né, com essas práticas tão simples quanto atenção plena na sua respiração. Eu comecei com respira 1, expira 2, né, que é o que a gente aprende e ensina nas nossas vivências, eu e o Fábio. Esse simples ato é tão simples que por vezes não damos valor, que por vezes não praticamos, a maioria não pratica, porque se praticasse nós não teríamos esses níveis estrondosos, né, de transtorno de ansiedade, burnout, síndrome do pânico, enfim, que nós vemos hoje. E o que todas essas manifestações nos mostram, né? Uma pobreza de atenção em si, uma falta de autoconhecimento, de mergulhar para dentro. E esse mergulho para dentro, né, para que a gente saia desse fazer humano, como o Fábio super disse, para se conectar com o ser humano, ele requer silenciar a mente. E de novo eu volto nesse mundo hiperestimulado, que hoje, em um dia, nós recebemos uma quantidade tão grande de informações que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de absorver, de processar. Isso vira um estresse para o nosso corpo. E claro que isso nos desconecta de nós mesmos, porque nós estamos com atenção em tudo que é externo. Basta a gente olhar num celular, quanto tempo de celular eu estou usando? E muito interessante, eu vi o CEO da Apple dando uma entrevista dizendo: nós fazemos celulares para melhorar a vida das pessoas. E eu não aconselho que o seu tempo de celular seja maior do que o seu tempo de contato olho no olho com alguém, né? Em outras palavras. Então, onde está a nossa atenção hoje? E eu tenho certeza, não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, não te falta nada. A grande realidade é silenciar, aquietar, olhar para dentro. Quantos se sentem desconfortáveis de estarem sozinhos em casa no silêncio? Aí tem que pôr uma música, aí tem que colocar um filme, tem que pôr a TV para fazer barulho, né? Não consegue ficar em silêncio consigo próprio. E isso é um treino. E para mim, irmã, esse treino, ele é o que faz a nossa vida valer. No dia que a gente partir, você poder olhar e, se Deus nos permitir, né, partir com consciência de pensar assim: uau, como eu curti, como foi lindo, como é bom, né? E agora eu transito. E não com a sensação de eu ouvir essa história de um avô de uma paciente que a última frase dele, no último respiro, foi: caramba, eu não aproveitei nada, eu só trabalhei. Imagina essa sensação. Então, o que te motiva hoje a fazer boas escolhas e trazer, né, mais presença e mais tempo para um almoço em família? Não é o almoço em família, é a percepção de estar presente no almoço em família que te dá a sensação de felicidade. Então, essas seriam as minhas provocações também, daquilo que a gente pode questionar mais para fazer mais, na verdade, não fazer, né? Para sentir mais, nos permitir ser mais instrumento dessa felicidade que já nos habita e que precisa de um treino, por vezes, para a gente reconhecer verdadeiramente.
Perfeito, vamos deixar aqui essa conversa inteligente, essa conversa significativa, profunda, que acontece aqui pela Inova FM 107,3 e pelas mídias digitais aqui do Centro Universitário Teresa d'Ávila, Unifateia. Esta questão da mente, do corpo, do espírito, às vezes a gente passa por grandes eventos, né, estressores. Sente a dor no corpo e outro dia alguém me dizia assim, não é o corpo que não dá conta do que aconteceu, é a alma que ainda não deu conta de entender o que aconteceu. Eu vou deixar aqui em aberto, porque as mentes que estão nessa live, com certeza estão trabalhando para essa sinergia, sintonia e resposta. E quando você traz, Livi, essa questão, né, da felicidade, não é a ausência do trabalho, né, mas pode ser no trabalho com uma atenção plena, com sentido, com propósito, com missão, com essência, co-criando, gerando valor, sendo valor, tendo sentido naquilo que a gente faz. E o treino, o machado afiado, enfim, esse percurso, que vale a pena, né? Porque é ali que estão as sinapses, ali que estão as aprendizagens, as descobertas, o nosso jeito de descobrir como é que isso gera sentido para cada um de nós. Né? Cada um de nós tem uma forma de gerar esse sentido. E esse treino que parece que é permanente, é um treino permanente, porque você vai atingindo os espaços, as consciências, e cada vez você começa num outro, é sempre incompleto, essa incompletude. Eu deixo aqui em aberto, sem outras perspectivas. Murilo, como podemos continuar essa conversa? Então, eu queria aproveitar aqui a fala da Liv, completando, de que tudo isso que a gente está falando aqui é tudo de graça. Sentar e meditar não custa nada. Fazer yoga, usa um aplicativo maravilhoso, você entra no YouTube, tem aulas incríveis que você pode fazer. Correr na rua, a mesma coisa. E uma coisa que eu faço frequentemente, que eu acho que é muito transformador e que eu recomendo muito, é o contato com a natureza. Eu procuro, pelo menos uma vez por mês, me recolher, muitas vezes sozinho, para estar em cachoeiras, andando no meio da natureza, escutando o som da natureza, sendo banhado por uma água pura. E você pode ter uma plenitude tão grande que você começa a sentir a vida de toda essa natureza pulsando. Ver o sol nascer, ver a lua nascer, sentir as estações, as transformações. Isso também está acesso para todas as pessoas irem na praia ou irem para uma cachoeira. Então, eu recomendo muito, sempre que eu vou, na hora que eu volto e chego em São Paulo, você chega de longe, você vê essa selva de pedra, e você fala, nossa, você sente que é muito, muito diferente. Outra colocação que eu gostaria de fazer é o seguinte: não delegar para os outros, porque a gente quer melhorar, mas você quer que o mundo melhore, porque o outro tem que, mas o presidente, o cara, não sei o que, o outro podia fazer. O mundo, o seu mundo, é o que está na sua volta. Se você mudar o seu mundo, e todo mundo estiver querendo mudar o seu mundo, que está ao seu redor, acabaram esses problemas. O problema é que todo mundo quer que o outro mude o mundo. E aqui, então não delegue a ninguém. Faça tudo que você pode para transformar o mundo que está ao teu redor num lugar melhor para você e para todos aqueles que te cercam. Esse outro hábito também que eu passei a ter é tomar 15 minutos de sol todo dia que eu posso. Como eu estou nesse programa de GSM, que é Ganhe Sua Manhã, eu dedico minhas manhãs para o GSM e minha agenda de trabalho geralmente eu deixo para depois do almoço que geralmente é com a minha família. Então, 15 minutos de sol, até onde eu sei meus estudos, posso estar errado, mas o Dr. Fábio pode nos corrigir, pode produzir mais ou menos 15.000 UI de vitamina D, que é extremamente importante para a imunidade e para a saúde.
tá de graça também para todo mundo. As pessoas ficam lá tomando vitamina D, 2, 5 mil, não precisa. Se você puder, 5, 7 minutos, com o mínimo de roupa possível, de frente, de costas, você conseguiu de graça 15 mil UI, que vai te ajudar dramaticamente na tua saúde e vai te dar uma cor boa, te trazer saúde. Então, essa é outra coisa que eu também trouxe para a minha vida. Implementar na sua casa, coleta de lixo seletiva, por exemplo, mudar a qualidade da água que você toma e assim por diante. Então, fazer a sua parte. Grandes desafios, né? Porque quando a gente vai tomar a água, de repente o pH não combina, né? Então, enfim, tem uma série de questões que nos desafiam. Uhum. Doutor Fábio, a pergunta? Não. Doutor Fábio, como é que podemos, o que precisamos dizer a partir da conversa de hoje que tivemos aqui? Eu vou aproveitar aqui, porque nós temos vários comentários, e vejamos se tem alguma pergunta e vamos verificar juntos. A irmã Maria Auxiliadora Barros, um abraço, irmã. Boa noite. A professora Rosana Montemor, com certeza esse tema promete muitas reflexões. Boa noite, professora Rosana, que bom que você está aí conosco. Amanhã você estará aqui, né? Viviane Gonçalves. Olha, a Viviane é lá de Uruguaiana, gente, no Rio Grande do Sul. A Letícia Inácio, a Raíssa, Maria do Carmo, um abraço a todas. Maria do Carmo cumprimenta, diz boa noite. A irmã Elza, nossa diretora aqui da comunidade Maria Auxiliadora, muito interessadas. Irmãs da comunidade Maria Auxiliadora, muito interessadas pelo assunto. A gente assiste em comunidade, tem um grupo que está aqui assistindo. A Joyce cumprimenta, a irmã Lúcia Maestro, lá de São Paulo, também cumprimenta, a Maria Gabriela, Beatriz Santiago, a Camila Aquino aqui, do Centro Universitário, irmã Conceição, Maria Gabriela, cumprimenta, Milânia, Marcelo, Isabelle, Ana Carla, Maria das Graças, Estefânia, Consuelo, Emily, Maria Luísa, Victória, Maria das Graças, muito boa conversa, um assunto muito importante para hoje, em que a atenção plena nos faz voltar para dentro de nós mesmos. E aqui a Ana Lia também cumprimenta, a Ivanilson, Estefânia, Valdineia, Bianca, a Josi Peretri, ela é lá de Canela, doutor Fábio, ela é uma fã sua também, lá de Canela, do Rio Grande do Sul. Vou lhe apresentar aqui os seus fãs, que eu acho que o senhor não conhece pessoalmente. A Érica Bisaio, a Rodrigo Gaturra, Kelly, Viviane dos Santos, Sueli, perfeita colocação da Liv, não é à toa que tudo virou déficit de atenção, um grande equívoco. Nilcete, irmã Márcia, também lá de São Paulo. Saudades, Viviane, saudades do Rio Grande do Sul, um abração para vocês aí de Uruguaiana. Então, continuamos aqui. Doutor Fábio, a partir dessa conversa de hoje, o que a gente não poderia deixar de dizer? Bom, primeiro, eu estou com muita vontade de fazer uma coisa, se você me permite, que eu estou vendo você falar e estou adorando o teu jeito de falar. Eu queria fazer E muito bem para você nessa live, Conexões de número 112, sendo transmitida em 107,3 MHz, e depois do canal 235, Lorena! Uhul! Contratado, doutor Fábio. Irmã querida, muito grato, viu? E muito grato a todo esse pessoal maravilhoso aqui nos ouvindo, que coisa boa. Também sou fã de todos vocês, fã dessa turma que está aqui comigo, da Liv, do Murilo. Já sou seu fã também, irmã Zenilde, querida, espero revê-la mais vezes e podermos celebrar a vida, a luz, o amor, que é algo precioso, né? E acho que realmente, de todas as conversas aqui, o ponto que toca mais profundo e que é prático
é a gente ampliar nosso estado de atenção plena, né? A definição de mindfulness, que é semelhante a sati em sânscrito, né? Que é você voluntariamente trazer atenção plena para o momento presente, num estado de aceitação. É o estar presente nesse estado de que seja feita a vossa vontade. É o presente de, puxa, é o que é, e eu simplesmente estou presente, voluntariamente trazendo essa atenção. E a gente falou tanta coisa linda que o Murilo trouxe exemplos maravilhosos, a Liv, com a experiência dela em mindfulness, pôde abrilhantar tanto a nossa conversa. E eu me lembrei aqui também, porque a gente, claro, todos nós estamos buscando essa alegria, buscando ser feliz, e fica buscando isso fora, achando que é uma viagem, um carro novo, trocar de relacionamento, comprar roupa nova, achando que são apenas as coisas externas que vão trazer essa paz, essa felicidade que a gente tanto busca. E fora é infinito, porque o vazio não está fora, o vazio é dentro. Se o vazio está dentro, não adianta você querer encher de coisa fora. É infinito. Você não percebeu que não tem fim? É um carro, são 2 carros, 3 carros, 3 carros importados, daqui a pouco você quer um avião, tem um avião que é um foguete, tem um foguete você quer na Lua comer cérebro de macaco para ver se vai dar prazer. Porque é infinito fora. Se você não preencher dentro. E o que verdadeiramente preenche dentro tem alguns aspectos importantes, mas começa com essa atenção plena ao momento presente. Porque foi estudado já, muito bem pesquisado, se eu estou fazendo uma atividade que eu considero chata, desagradável, foi feito um estudo com homens lavando louça, homens que não gostavam de lavar louça. E eles observaram que quando os homens estão lavando a louça e não gostam, a maior parte do tempo eles estão pensando em outra coisa. Nossa, então quando a gente faz algo desagradável, a gente pensa em outra coisa, a gente devaneia, a gente divaga. E aí foram aprofundando o estudo e viram que não é que quando a atividade é chata, a mente divaga. É o contrário. Quando a mente divaga, a atividade se torna chata, desagradável. Porque aí pegaram esses mesmos homens e falaram, agora vocês vão lavar louça com atenção plena. Pega o prato, pega a louça, sente o perfume ali do sabão, sente a textura da esponja, passa, vê a sujeira saindo, sente a temperatura da água, veja a água escorrendo, limpando aqueles detritos, aquela sujeira. E quando você faz isso conectado, os circuitos de dopamina, os circuitos de dopamina vão explodindo, quer dizer, há recompensa. Então, a percepção de recompensa, a liberação de neurotransmissores como a dopamina, ativando esses circuitos da recompensa, acontecem não é por causa da atividade, mas a atenção que você dá para ela. Então, faça o que você faz, o processo, como a Zenilde bem colocou, e eu estou aqui para sempre repetir o que falaram, né? Então, vou aproveitando de novo aqui todo mundo. Porque a Zenilde falou, a vida é esse processo entre uma atividade e outra. Ela ainda falou onde acontecem as sinapses, as coisas, porque é o processo que é a vida. Porque o ponto de plenitude, quando você alcança um objetivo, a gente acha que isso que é o importante. Ele não é o importante. O importante é esse processo, é a atenção que você dá ao processo. Porque o ponto de plenitude, ele dá muito prazer. Claro que ele dá. Você alcançou o objetivo, conquistou algo, chegou num ponto que você estava planejando. Então, a gente acha que alcançar objetivos nos traz, conquistar algo nos traz esse maior prazer. Só que for estudar também o que é que tem nesses pontos de plenitude que nos faz sentir bem, sentirmos plenos. E estudar e viram que é porque quando você alcança um objetivo, naquele instante, você tem ausência de novos desejos. Então, não é o prazer, a plenitude, não é daquele que alcança vários objetivos, não é daquele que chega no ponto de plenitude, é aquele que tem ausência de desejos, porque ele já sabe que a felicidade está dentro dele, ele não precisa de nada fora. Então, fica a dica de não fique buscando, achando que é mais carros, mais viagem, mais dinheiro, mais isso ou mais aquilo que vai te trazer a plenitude. A plenitude já está dentro de você. Quando você vive a sua vida com presença, saboreando cada momento, sentindo, agradecendo, reconhecendo o espetáculo
que é uma flor, um pássaro voando, um céu azul, uma nuvem, as gotas de uma chuva, o sorriso de uma criança. É reconhecendo o espetáculo do divino que te cerca 24 horas por dia. É isso que eu queria dizer. Amém. Assim seja. Essa dimensão da gente viver no passado, né, com essa culpa de não ter vivido o que tinha que ter vivido, viver no presente com a ansiedade do futuro, e a gente pode correr o risco de viver esse ciclo permanentemente. Eu queria entender, doutor Fábio, eu vou deixar aqui a pergunta para o final, como é que essas desconexões, elas geram as doenças, como é que geram as emoções, como é que geram os pensamentos, e como é que a gente tratamos o físico e como é que a gente faz esse processo. Aqui nós falamos o tempo todo desse movimento de viver o presente, de estar conectado, de reconexão com a nossa essência, com aquilo que estamos já desde o início, as primeiras palavras aqui já foram de orientação, de indicativos, de coisas práticas. Mas se o senhor colocar aí no seu anexo, para nos trazer posteriormente. Liv, como é que o que você diz nesse término de live, como já, o que a gente não pode deixar de dizer nessa noite a partir do seu lugar de fala? E uma das coisas que eu mais gosto na vida é de dar risada. Então, essa gargalhada que nós demos aqui juntos, né? Nós sabemos o quanto isso ajuda todo o nosso centro de neurotransmissores, de redução de cortisol, de melhora da qualidade de sono, da melhora das nossas relações humanas. Então, se tem algo que eu sinto no meu coração que não dá para deixar de ter essa leveza, essa risada, é reconhecer, né, quão maravilhoso é estar aqui. E num exemplo muito prático, que se nós trouxéssemos para as pessoas a data exata de partida desse plano, nós sabemos o quanto as pessoas mudariam o curso de suas vidas e falaram, não, isso aqui, esse trabalho, hora extra, não vou fazer não, eu vou aproveitar mais, eu vou estar mais com minha família, eu vou dar mais risada, eu vou viajar mais, eu vou mais no parque, moro pertinho do parque e não vou, né? Estou trabalhando ou me estressando com fatores externos. Essa leveza da vida e poder sim apreciar o simples e procurando as florzinhas no caminho é algo que é treinável, é simples e é preenchedor do nosso espírito e vai reverberar na nossa saúde física, na nossa pele. Nós sabemos quantas alergias de pele são decorrentes de processos psicossomáticos. Quantos processos de doença, né, de menos saúde, são decorrentes de um estado mental e emocional em desequilíbrio. Então, a leveza, o riso, a atenção plena, eu acredito que foi um compilado de tudo que todos nós trouxemos aqui, é o que vai trazer esse sentido à vida. E com certeza, a gente só descobre o caminho caminhando, mas como dizia Buda, o problema é que a gente acha que tem tempo. Aí, quando eu me aposentar, né, a gente... E não, o melhor momento de plantar uma árvore era 20 anos atrás. Eu estaria agora colhendo, né, os frutos e a sombra. Mas se eu não plantei 20 anos atrás, o melhor momento é agora. Então não adianta a gente entrar nesse processo da lástima, da culpa, né? Eu não posso julgar o meu estado de consciência anterior com o que eu tenho hoje. Estamos todos num processo de evolução. Então, eu acredito que a palavra dessa live seja a presença. E eu espero, né, ver todos vocês e já abrir esse convite de estarmos juntos nas nossas vivências que eu e o Dr. Fábio fazemos e onde tivemos o prazer de nos encontrar, para poder aprofundar ainda mais aí 3 dias nesse papo tão maravilhoso. Perfeito. Eu deixo aqui também uma pergunta. Como é que a nutrição afeta
o nosso pensar, o nosso sentir, a nossa espiritualidade, a nossa saúde. Murilo, a mesma pergunta, né? O que a gente não pode deixar de dizer? Então, eu vou agora pegar aqui a fala do Dr. Fábio sobre a questão dos desejos e procurar fora o que está dentro. Eu gosto muito de um exemplo do espelho. Você para na frente de um espelho e você olha um reflexo de você, que é a sua vida. E você está olhando para o espelho e, por exemplo, está vendo a imagem chorando, triste. E aí todo mundo quer mudar o espelho. Só que a imagem do espelho não muda. Só tem um jeito da imagem do espelho mudar, que é você mudar. Na hora que você sorri, o espelho apresenta a você um sorriso, a alegria. E assim é a vida. Dentro de você, quando tiver alegria, você vai ver alegria. Se tiver triste, você vai procurar infinitamente fora e não vai encontrar. Então, essa é uma jornada que eu acho que é o convite de aquela frase antiga: conheça-te a ti mesmo, mergulhe em si e procure tudo que está dentro. E é tão grande o que está dentro, mas tão grande, que esse desejo das coisas que estão fora é de uma lembrança que a consciência tem do infinito, do que não tem fronteira. E aí, quando você não está conectado com isso e associado com a tua imagem física, você tem, nem sabe como, essa lembrança desse infinito. E você tenta encontrar o infinito fora e não tem. Não vai achar. É isso. Amém. Eu deixo aqui também uma última pergunta, Murilo. Esse propósito, essa missão que o senhor foi encontrando, eu sei que o senhor não quer que eu chame de senhor, mas que o senhor foi encontrando, que o senhor foi encontrando aí nesse percurso de virada de chave. Quem sabe, se pudesse nos sinalizar para quem nos escuta aqui pela Inova FM, também quem nos acompanha, sabemos que é difícil, sabemos que é um processo permanente, sabemos que é um olhar para dentro, mas qual seria a sua palavra de como encontrar esse propósito, de como saber que a pessoa está no propósito certo, né? Que está descobrindo o seu propósito, porque reconheceu a sua missão, enfim. Doutor Fábio, fique à vontade para nos brindar aí com essa fala final. Muito bem, eu vou trazer um pouco do seu questionamento, né, da sua pergunta que você fez para mim. A saúde e doença, quando a gente fala de doença, é importante saber que ela não tem existência própria. Assim como quando a gente entra num quarto escuro, não adianta eu querer ficar brigando com a escuridão. O que eu tenho que fazer? Se eu quero diminuir a escuridão, não adianta eu querer brigar com ela, eu tenho que acender a luz. Então, da mesma forma, se eu vejo um quadro de doença, a doença é um sinal de menos saúde. Assim como a escuridão é um sinal de menos luz. Então, o trabalho, quando a gente quer realmente cuidar da nossa saúde, não é o focar na doença. Você vai tratar sintomas, porque ninguém quer ter dor, complicações, não tem nenhum problema disso. Mas o foco deve ser, para você reduzir a doença, é aumentar a sua saúde. E saúde, como você bem colocou, é quando a gente perde essa conectividade, como é que você perguntou, como é que adoece e como fazer para curar as doenças. Quer dizer, a resposta está na pergunta, porque é a gente conectar mesmo. Porque o nosso corpo, ele opera com uma inteligência, um padrão de informação gigantesco. Nós temos 70 trilhões de células, 1 milhão de células nascem e morrem por segundo. A cada segundo há 1 milhão de células nascendo. Cada célula sofre bilhões de reações químicas por segundo.
Então, é um universo, é verdadeiramente um universo dentro de nós. E quem é que coordena? De onde vem essa inteligência que coordena bilhões de reações em cada uma das 70 trilhões de células? De onde vem essa inteligência que ensina quais células que devem morrer, qual que deve nascer, aonde e para fazer o quê? Então, é tanta informação, é tanto processamento, que a gente sabe muito bem que isso não vem de dentro de você, porque, os genes são consequência dessa inteligência. Quer dizer, existe uma troca de informações com essa grande inteligência que nos permeia. Como tudo isso acontece, como conduz, como uma abelha vai fazer o mel, uma colmeia das formas hexagonal, como que ela vai polinizar, como coordena um cachorro a latir, um gato a miar. É uma inteligência que ensina o gado, sem ter nenhuma aula de botânica, qual erva que ele deve comer, qual que não deve comer. Então, existe uma inteligência coordenando tudo isso. E à medida que você vai perdendo essa conexão, à medida que vai sendo criado ruído nessa conexão, é onde começa o processo de adoecimento. É a perda de informação. O próprio envelhecimento é uma perda de informação original, porque esse software é perfeito. É o ruído que gera problemas. Ruído de uma água de má qualidade no teu tecido, a falta de nutrientes importantes, toxinas como metais, entre outras coisas, excesso de parasitas, desde vírus, bactérias e fungos. É a desarmonia vibracional de pensamentos derivados do medo. São campos eletromagnéticos patogênicos de antenas, de poluições eletromagnéticas, é a própria poluição do ar. Então, inúmeros fatores que geram ruído nessa troca de informação que contribui com o adoecimento. E a solução é a gente procurar evitar o máximo de agressões, bebendo boa água, se alimentando bem, nutrindo adequadamente, desparasitando, fazendo atividades físicas, dormir adequadamente, cuidar da sua mente através do orar e do vigiar, a meditação, a atenção, vigiar as intenções, estar sempre presente, como nós falamos aqui. Então, hábitos benéficos, que nada mais são do que hábitos que aumentam a pureza dessa troca de informação. E é ampliando a pureza dessa troca que você vai manifestar mais saúde, mais harmonia celular, mais harmonia do seu campo mental, emocional e espiritual. Então, é esse o caminho. Liv. Tá no mudo, Liv. Tá no livro. Agora que nós entendemos de fato aí a etimologia de medicina, né, que vem do latim, é arte de curar. E aí, quando eu ouço um médico falando sobre essa maravilha do todo, é muito inspirador. E eu acredito que a alimentação, ela seja apenas um pilar dentro desse guarda-chuva enorme de fatores que o Fábio maravilhosamente trouxe aqui para nós. E sim, ela tem um papel fundamental, porque ela vai ser matéria-prima que vai ser a semente do que vai brotar em nós. E não tem como a gente estar conectado com esse verdadeiro ser, com uma alimentação cheia de industrializado, de refinado, de aditivos químicos que são sintéticos para o nosso corpo. O corpo nem reconhece como algo próprio de ser ingerido. Então, nós sabemos o quanto hoje a alimentação, e principalmente, né, desde a Revolução Industrial, a alimentação foi aproximada do ser humano, os nossos bisavós, né, avós mesmo, não tinha essa grande oferta de alimentos e não tinha tantas doenças como nós temos hoje. Então, quando nós estamos realmente conectados, o corpo ele não vai pedir salgadinho com corante e refrigerante. Ninguém tem fome de pão de queijo e brigadeiro. A gente pode ter vontades essas que são gatilhadas
por frustrações, por estresse. A comida se tornou uma grande recompensa de um dia estressante, onde o ser humano, ele fala para ele mesmo: horas, meu dia foi cansativo, eu mereço uma cerveja e um hamburgão. E para mim isso não faz o menor sentido, porque eu acho que depois de um dia estressante ou cansativo, eu diria: eu mereço um banho relaxante com uma playlist deliciosa e uma sopa nutritiva. Então, para a gente ver como a nossa mente inconsciente absorve também informações do tempo que a gente vive, da geografia onde a gente vive, dos conceitos que foram colocados e do impacto, né, que grandes indústrias, empresas têm em seu marketing. Nós vemos crianças com comportamento alimentar extremamente disruptivo, não reconhecendo o nome de certas frutas no mercado, mas sabendo todos os jingles de fast food. Então, a alimentação, ela é uma grande fonte de matéria-prima do nosso ser. E esse orai e vigiai depende de uma mente que está sharp, né? Que ela está focada. E nós sabemos o quanto o açúcar atrapalha, né? Crianças aí com hiperatividade, a gente sabe o quanto que os corantes dos alimentos, essas balinhas cheias de açúcar, de corante, atrapalha o nosso foco, nossa concentração, nossa vitalidade, a nossa energia. E a alimentação do brasileiro é um exemplo realmente muito pobre, né, nutricional, em grande parte, né, da população. Temos aí um arroz e feijão que salva muitos de nós, com certeza, mas é o simples, é ir mais à feira, é descascar mais, é abrir menos saquinho, caixinhas e pacotinhos e poder descascar mais os nossos alimentos, ir mais à feira do que a lojinhas de industrializados. Então eu vejo a nutrição sim como uma medicina, né, como um pilar que está conectado com o nosso ser, com o nosso eu. E enquanto nós tivermos essa necessidade de alimentação via alimentos mesmo, né? A gente sabe o quanto o jejum também é benéfico, claro, cada um com a sua individualidade. Não trabalhamos com radicalismo, sempre com muito equilíbrio, ponderando muito. Mas o nutrir, para mim, irmã, vai muito além dos alimentos. Então eu vou deixar aqui mais uma provocação, né? Você está se nutrindo hoje via oral de quais alimentos, mas do que você está nutrindo a sua pele, quais são os cosméticos que você usa, quais são as músicas, o conteúdo de músicas que você está nutrindo o teu ouvido, o teu cérebro, qual tipo de notícia você está nutrindo a tua mente, quais relações estão nutrindo a sua vida, por quanto dinheiro a gente está se nutrindo do ambiente que nós estamos. Então eu deixo esse ponto em aberto para quem sabe voltarmos aqui novamente. Maravilha, já grata pela dica. Murilo. Então, estava aqui pensando, né, no meu caminho da mudança, e eu queria dizer assim: se trata de tirar, se trata de se abrir, se trata de entender que as possibilidades são infinitas, porque geralmente a gente está se fechando, a gente não se abre para o novo. E ter confiança de que o caminho vai surgir na hora que você caminhar. Michelangelo fez uma obra de arte maravilhosa. Perguntaram a ele como ele fez aquilo com tanta perfeição. Ele falou: não fiz nada, só tirei o excesso. Então a gente precisa tirar o excesso. A gente tem muito programa que foi colocado pela nossa família, pela sociedade, pela mídia, e a capacidade do cérebro é incrível, e ela vai absorvendo como uma esponja isso. A Liv Fábio escreveu o prefácio de um livro muito bom, do Bruce Lipton, onde ele fala da epigenética, de como a gente pode mudar através do meio ambiente, que as questões não são genéticas. Então, se abrir, aceitar essas múltiplas possibilidades
e confiar que o caminho vai surgir. E também pegar aquela frase do Fábio, que quando a gente faz uma reza, você fala: venha a nós o vosso reino, para que o vosso reino esteja em nós. E também dizer essa questão de dentro de nós, que a palavra universo, em inglês, que é universe, é you inverse. O universo é you inverse, que está dentro de você, tudo. Gratidão. Aqui queria fazer um monte de perguntas, continuar essa conversa, porque ela é muito significativa, mas já agradecendo, e sempre Conexões é um programa que nasceu para criar conexões primeiro entre a mesa participante, né? Praticamente o movimento que acontece aqui é de uma comunicação muito significativa, muito profunda entre os participantes. E sempre eu inicio ou termino essa live dizendo gratidão à sabedoria maior que organizou esse tempo e esse espaço para que pudéssemos estar aqui, com esses scripts de vida, com essas sabedorias, para que pudéssemos fazer algo muito importante, que sem esse instante e sem esse algo que fizemos aqui, no amanhã nós não seríamos como seremos. Então, gratidão, Dr. Fábio Garbas, é uma imensa honra tê-lo aqui. Suas contribuições ficarão aqui registradas e já co-criadas. Grata. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, irmã, e com esses irmãos aqui também, o Murilo e a Lívia, pessoas extraordinárias, que eu me orgulho de poder fazer parte da vida deles como eles fazem da minha. Então, uma alegria. Gratidão, Liv, de poder ter estado aqui conosco. É uma grata satisfação. Eu que agradeço e fico realmente assim emocionada mesmo desse encontro, né, ter surgido, e eu me deixo à disposição, ainda mais por estar diariamente no Instagram, nas plataformas digitais, para quem sentir o chamado de continuar esse papo, vai ser um prazer e uma honra para mim, e sempre estar aqui com vocês também, irmãos queridos. Muito obrigada por esse dia de hoje. Uma honra. Murilo, que grata satisfação, que bom poder te conhecer e que bom que você fez parte desse momento conosco. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo dividir um pouco minha experiência, ao lado da Liv e do Fábio, que são pessoas muito queridas. Uma honra, muito obrigado. Deixo aqui o convite para que a gente possa repetir com esse trio, porque a contribuição é sempre grande. E eu agradeço aqui a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, aos que compartilharam aqui também os seus comentários. A irmã Lúcia Maestro, ela diz assim: obrigada pela riqueza de informações, mas acima de tudo, pela sabedoria de uma vida mais próxima da vida sonhada por Deus para cada pessoa. Vida em abundância. A professora Viviane Gonçalves, ela que é lá da fronteira, no Rio Grande do Sul, ela diz: gratidão, gente, simplesmente incrível esse tempo com vocês. A Viviane Santos Santanas, que lindo momento, e a irmã Maria Auxiliadora Barros, gratidão a cada um de vocês. E ainda, né, aqui correram os comentários, mas eu também deixo um abraço aqui para Kelly Miranda. Eu dou uma dica: acompanhe todos dessa live, porque estando perto deles, quando eles tocam a corda do violão, fica aí esperando a nossa corda imitar o som. Reverbera, né, Kelly? E a Kelly ainda continua e diz que lindo, a Laís cumprimenta. Enfim, aqui vamos então terminando, concluindo este momento que se fez nesse instante aqui. A Flaviane, que eu conheci lá no Mato Grosso do Sul, mas eu acho que ela deve estar na Bahia. Presença sobre o que estou sentindo, pensando e fazendo, irmã Zenilde. Perfeito. E, enfim,
Um abraço a todos que nos acompanharam e nos brindaram aqui com suas presenças e seus ok's. Um abraço a quem nos acompanhou pela Inova FM 107,3. E aqui deixo esse abraço a todos os ouvintes da nossa rádio, mas na próxima segunda-feira, às 20 horas, reprisa esse programa pela Inova FM. E ficam aqui, então, fica aqui registrado esse momento no YouTube da TV Unifateia para que a gente possa rever quantas vezes for necessário. Mais uma vez, gratidão imensa e até a próxima. Tchau. Beijo.